Olá, hoje nós vamos falar em cima de um texto bíblico lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 18 e capítulo 19. O tema é superando um evento traumático à luz da Bíblia. E o nosso personagem é Elias. No capítulo 18 mostra então a batalha de Elias com os profetas de Baal. Elias então ora, estou resumindo, né? Elias ora, o fogo desce, consome o holocausto, ele consome a água que estava em volta, e assim os profetas de Baal, 450, grave esse número, são humilhados também junto com sua doutrina, seu ensinamento idólatra. No finalzinho do capítulo, a Bíblia diz assim: disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon, e ali os matou. É um evento traumático para Elias, porque não era o costume do profeta fazer isso. O que o profeta faz? Aponta o caminho, aponta a direção, é a voz de Deus para com os homens, isso naquele momento da história bíblica. Mas neste momento específico, ele tem que descer até o ribeiro de Gizon e ele matar. Ele não sabe se ele matou todos ele sozinho matou todos, mas certamente ele matou muitos homens naquele dia, né? E a Bíblia diz que Elias ele desce até o ribeiro de Quizon e ali mata os 450 profetas de Baal. Não é uma pessoa não, viu? São 450 profetas de Baal. Esse evento é traumático. Ele é tão traumático na vida de Elias que ele sai dali e no capítulo 19 a gente vê que a Jezabel ela manda um recado ameaçador para Elias. E aí o capítulo 19 diz assim: temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida, se foi até Beceba, que pertencia a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, assentou-se debaixo de um zimbro, um tipo de árvore, e depois de se assentar, pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Interessante. Para onde Elias vai? A Bíblia diz que ele vai, caminho de um dia, para o deserto. Elias vai para o deserto, ele senta debaixo de um arbusto, de uma árvore, e ele pede a Deus a sua morte. E quando ele pede a Deus a sua morte, ele diz uma frase. Segunda frase que ele usa, ele diz assim: porque eu não sou melhor do que os meus pais. Havia uma grande pressão na vida, no coração de Elias, a pressão da comparação, né? O peso da comparação. Eu preciso ser melhor do que os meus pais, mas isso só vem à tona depois do evento traumático, que é o evento de matar 450 profetas de Baal. Querido, todos nós temos um limite emocional e limite físico. Deus sabe disso. E aí eu vou lhe mostrar na Bíblia o que Deus faz. Deus sabe desse limite que temos e Ele age em nosso favor. Elias, no momento em que ele tá afetado por esse evento traumático, o que ele faz? Ele vai até o deserto, né? E o que Deus faz? A Bíblia fala que Deus vai até onde Elias está, e ele toma, ele pega água, né? E ele diz para Elias também: o que você está fazendo aqui, Elias? Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se, dormiu debaixo do arbusto, né, do zimbro, e eis que o anjo do Senhor tocou e disse: levanta-te e coma. Elias acordou e levantou e viu que tinha pães assim, assadinhos do lado. Ele comeu os pães e tomou a água. Ele depois de fazer isso, a Bíblia fala que
o anjo do Senhor voltou pela segunda vez e de novo, né, disse a Elias: levanta-te, come, porque o caminho que você vai percorrer é um caminho longo. Deus estava ali para tirar Elias do deserto. Ele queria que Elias saísse ali do deserto, porque Deus queria falar com Elias. Deus então dá de novo comida para Elias, a água. Elias come, se fortalece, ele faz uma viagem de 40 dias. Segundo a Bíblia aqui, ele caminha durante 40 dias. O Senhor ainda diz para ele: o caminho será sobremodo longo. E ele levantou, comeu e caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Até Horebe, o monte de Deus. Chegando em Horebe, o monte de Deus, tinha uma caverna lá. E Elias, ele entra nessa caverna. Interessante que a gente, às vezes, coloca a caverna como sempre o lugar dos frustrados, dos decepcionados, dos tristes, angustiados, dos depressivos. Mas na Bíblia, caverna é lugar de refúgio, de renovar força, renovar ânimo. Caverna também é lugar de ouvir Deus falar. E é lá na caverna que Deus, mais uma vez, volta para Elias e diz: o que aconteceu, Elias? E Elias, ele vai dizer: Senhor, olha, eu fiquei sozinho, né? Eu fiquei sozinho. Ainda procuram tirar a minha vida. Eu sou zeloso, né? Ele responde: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Ele começa a dizer: olha, o povo errou, o povo pecou, eu fiquei só, eu sou zeloso, e agora estão procurando me matar, Senhor. Por isso que eu estou aqui. O Senhor, mais uma vez, ele ouve Elias. Elias, ali na caverna, ele come, e aí Deus pergunta para Elias: o que fazes aqui, Elias? Interessante é que o cuidado de Deus não é apenas o cuidado da comidinha, da aguinha, não. Ele vai no mais profundo do nosso ser, no que tem a ver com o propósito, né, com o que tem a ver com o nosso significado de vida, o nosso motivo. Todo mundo tem um motivo para viver. E aí Deus pergunta para Elias: o que você faz aqui? Essa pergunta faz Elias refletir. Não, realmente, o que eu faço aqui? E a Bíblia fala que ele reflete um pouco sobre isso, e aí ele responde a mesma coisa. Ele fala: olha, Senhor, eu sou zeloso por tua obra. Ele dá a mesma resposta. E eu fiquei sozinho. E aí Deus ali chega para Elias e diz: olha, Elias, você... eu sei que você é zeloso, mas olha, ainda tem muita coisa para você fazer. Você tem que ungir rei, você tem que ungir profeta, e ainda há muito o que você fazer. Mas você precisa sair daqui. Você precisa se levantar e você precisa sair daqui para ir para um lugar onde eu estou determinando que você vá. E aí Deus diz para Elias: você não ficou só. Ainda tem mais 7 mil homens que não se dobraram diante dos ensinos, doutrinas idólatras de Baal. Você não está sozinho, Elias. E aí a Bíblia, irmãos, diz que Elias sai dali e logo em seguida ele encontra um amigo, se torna então um amigo para ele, um companheiro, alguém que vai continuar sua obra. Porque os eventos traumáticos da nossa vida, eles não são superados sozinhos. A gente sempre vai precisar de alguém do meu lado. Então, depois que Elias ele tem esse momento de se renovar, né? Quando a gente toma um banho, a gente não se renova, não é algo tão bom quando você toma um banho. Assim como ele se renova, quando ele sai dali, ele descobre que Deus estava colocando diante dele um homem chamado Eliseu, ao qual ia andar com ele, ia continuar a jornada com ele, até o fim da sua própria vida. Foi assim que aconteceu com Elias. 4 coisas a gente entende com isso. Primeiro, deserto não é um lugar de fazer morada. Ele é um lugar de passagem.
né? Caverna não é um lugar também de fazer morada. Caverna é lugar da gente ouvir a voz de Deus apontando a direção. E terceiro, nós não conseguimos caminhar sozinhos. A vida é muito difícil para a gente andar só. E por último, aquelas pessoas que vão andar conosco, elas vão aprender tanto comigo, com você, que elas vão poder fazer coisas até maiores, melhores do que a gente já fez. Então você que é pastor, líder, você que é discípulo de Jesus, aprenda um pouco com a vida de Elias. Elias superou o seu evento traumático, foi recolhido por Deus logo depois, porque ele foi, aí é uma visão minha, ele foi tão afetado e foi uma missão tão assim difícil para ser cumprida, que o próprio Deus disse, não, venha ficar comigo. A Bíblia fala que ele subiu, né, numa carruagem de fogo, e foi tomado pelo Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e que você aprenda, nesse tempo de crise que estamos vivendo, aprenda a superar os seus momentos ou eventos traumáticos, assim como Elias superou. Deus te abençoe e que esse seja um tempo novo na sua vida, de aprendizado, de maturidade cristã, que você ouça a voz de Deus falando com você. Não no deserto mais, na caverna. E quando a voz de Deus falar contigo, você possa ter lucidez para obedecer e seguir, caminhando de acordo com o propósito de Deus na sua vida, em nome de Jesus. A gente se vê por aqui.